Qual assunto não pode faltar na live de hoje? Não é verdade? E ela escreveu isso aqui, ó. Câmbio traseiro, marcas abaixo da Shimano. Né? Olha aqui, perguntasse aí, né? O que a gente está vivenciando agora, pessoal? A gente vivenciou aí desde o início da pandemia, né, impulsionada também por causa desse histórico de vendas, esse aumento da demanda de procura de bikes de 118%, sempre vou frisar isso, e você colocar um Google aí na tua tela depois da live, você vai perceber que esse número ele é verdadeiro e esse é o índice do crescimento de vendas de bike em todo o mundo ano passado. Nós não estamos contando mais janeiro de agora, tá? Significa que de janeiro para cá já cresceu mais. A Aliança Bike até me mandou e-mail essa semana já com novidades aí desses índices, sabe? Bem bacana. Vou trazer para vocês depois. Mas esse 118% impulsionou o mercado de bikes de uma forma tão grande, e que tanto as montadoras quanto os fabricantes dos componentes, como SRAM, como Shimano, eles foram pegos de surpresa com isso. Foram pegos com as calças curtas, vamos falar dessa forma assim, né? Generalizando, né? Ou seja, eles não estavam preparados para um aumento de uma demanda tão grande, mais do que 100%, dobrou, né? E consequentemente eles já não conseguiram abastecer mais o mercado mundial. Nós sabemos que Shimano hoje deve estar em quase todos os países, não sei dizer qual não está, mas pelo que eu vi está em praticamente todos os países, todos os continentes. Você vai encontrar um distribuidor autorizado da Shimano aí para vender peças. Né? Lógico que com a pandemia também, a parte lá onde ficou, vamos chamar até de sazonalidade, né? Porque o pessoal lá na China ficou mais de 90 dias sem produzir, a Shimano produz alguma coisa lá sim, produz em Taiwan, produz também no Japão. Então todo mundo passou por um período de lockdown lá, onde ficou-se muito sem produzir peças. Né? Ficou-se com um tempo bem grande, até um certo ponto que na própria loja, eu aqui como lojista, como mecânico, eu sinto até hoje a falta de produtos no mercado. Olha, eu compro diretamente do distribuidor oficial da Shimano no Brasil, que é a Blue Cycle, sabe? E ainda essa semana fizemos pedido, praticamente todo mês fazendo pedido, e a falta de produtos ela é constante, sabe? Então, e a gente está falando de câmbios, às vezes, câmbios simples, câmbios aí de 9 velocidades, entra no estoque, sai rapidinho, né, e já tem que aguardar uma nova importação, uma nova remessa. Ou seja, a gente sabe que tudo o que causou lá atrás inflacionou tudo, né? Tanto alimento, vocês devem estar vendo aí também o preço que está o alimento hoje, mas para as peças não ia ser diferente. Ainda mais se tratando de que são peças importadas. Né? Existe uma carência para até chegar no Brasil, né? A maior parte dessas peças não vem de avião, o pessoal ainda vem de navio, em containers, né? Então tem um delay ali no meio que ficou quebrado ali e que houve esse desabastecimento. Mas quando a situação lá voltou ao normal, que voltaram a trabalhar, assim como no país, além desse período, né, existiu a escassez da matéria-prima para fabricar os componentes. Por que eu estou falando tudo isso aí? Porque isso tem a ver com a questão que a nossa amiga perguntou aqui, né? Câmbios abaixo da Shimano. Nesse meio tempo, inflacionou, né? Os preços, subiram. Eu lembro que antes da pandemia, pessoal, eu vendia câmbio alívio aqui na loja a R$220, o RD M4000. Hoje, o sugerido da Blue Cycle, né, para você vender, não subiu margem de lucro nada, e ele está na casa dos R$400, 300 e pouco, R$400 um câmbio assim. Então, olha o quanto subiu. As bikes, vocês sabem que subiu mais de 50%. Mais de 50%. Bikes que a gente vendia, bikes de entrada, né, para mountain bike, que vendia-se com o Shimano Turning, na casa aí dos R$1.300, R$1.500, hoje está chegando R$2.100, R$2.200. Então, olha só como tudo isso subiu. Consequentemente, algumas marcas subiram no mercado, né? Algumas marcas subiram, né? A Sunrace, a gente vai falar dela daqui um pouquinho, Absolute, mas também são itens importados. Também são itens que sofreram, né, as mesmas condições de impedimento de trabalho que as grandes fabricantes tiveram, Shimano, SRAM e assim por diante.
importadoras de bike, montadoras de bike importadas, Cannondale, Specialized, todas, né? As nacionais também, porque usam componentes importados. Algumas nacionais produzem os seus quadros fora. Os quadros mais de performance são fabricados fora, algumas, não todas, né? Então, aconteceu tudo isso e essas marcas começaram a surgir. E até é curioso falar isso, porque até pouco tempo atrás, essas marcas, elas não eram bem vistas no mercado, mas elas não eram requisitadas para isso. O pessoal preferia pagar um pouco mais, né, e investir num Shimano, num SRAM, do que você optar por uma marca que você não conhece. Porém, né, a escassez do produto, a falta de abastecimento da Shimano e da SRAM abriu, né, um leque aí de oportunidades para essas outras fabricantes, Então, falando assim, na questão que a amiga nos perguntou aí, ó, de um câmbio traseiro, marca baixa de Shimano, é muito complicado você colocar, olha, tal marca acontece, tal marca não acontece, essa funciona, essa não funciona. O que eu costumo fazer e indicar sempre é assim, aquilo que eu testo primeiro, né? E até, ó, vou colocar na tela aqui um modelinho que eu testei, vou colocar outro aqui, vocês vão ver qual é ele. Talvez você está usando até na tua bike. Olha aí, esse modelinho, eu testei aqui, vendi bikes aqui, né? Coloquei bikes para vendas com esse grupo. É um grupo de 9 velocidades, 3x9, usa um cassete. Ele é muito similar, esse grupo aqui é muito similar ao Acera, ao Alívio da Shimano, no sentido que de fabricação, ou melhor, de design, não fabricação, né? Porque a fabricação a gente sabe que é diferente, né? Mas o design dele, ó, você pode ver até as alavancas, ó. Se você olhar de longe, você pode jurar que é uma alavanca da Alívio aí, né? Olha o câmbio dianteiro também, tinha um modelinho antigo da Alívio, que era bem com a gaiola dessa forma aí, né? Capaz de você ainda achar, eu acho que é o RDM 3000, alguma coisa assim. E o câmbio traseiro, embora ele esteja aí num ângulo que não dê para perceber, mas o design dele ele é muito parecido com o Acera 2020, né? Então, olha um grupo que me surpreendeu. Por que me surpreendeu? Porque era um grupo que veio montado numa bike, né? Naquela ausência de Shimano. E eu testei, esse grupo rodou para a rua, tenho 2 bikes rodando aí na cidade usando esse grupo aí. E eu percebi que tanto para regulagem de marcha, quanto para troca, e quanto para fazer uma troca simultânea de velocidades, corrente não escapa, mantém a regulagem legal, um ruído relativamente baixo, né? Não é exatamente igual ao Shimano, mas é um ruído bem baixo e com bom lubrificante você acaba até zerando isso. Então foi um grupo que me surpreendeu. Então você até pode, se você quiser um item, um grupo aí de 3 velocidades na frente com 9 atrás, né, optar por essa marca aí que você vai perceber que ela vai te atender bem. O custo-benefício dela vai ser muito bom, vai ser excelente, até bem mais barato que Shimano, né? A não ser que você, lógico, não abra essa porta aí para uma novidade, para usar um grupo que você não conheça. Mas isso eu trouxe justamente por causa da pergunta da nossa amiga ali, não gravei o nome dela ali, né, que esse slide já estava aí da semana passada ainda para a gente trabalhar. Mas enfim, é um grupo que dá para confiar, já tem 90 dias que está rodando, tem um baixíssimo índice de retorno aqui para a loja, né? Praticamente veio uma vez só para fazer regulagem de marchas, levando em consideração tensão de cabo novo, né? Que quando você monta e você vai tensionar ele dá justamente por causa do aço, né? Então a tensão dele sempre precisa estar revista aí, tá? Então esse é um grupo bem legal, um grupo aí da marca Garra para vocês aí hoje, né? Como eu disse, os testes que a gente fez aqui respondeu muito bem, o grupo funcionou muito bom, ou seja, acaba se tornando uma alternativa no mercado. Ah, é importado? Sim, ele é importado. Também é importado, não é nacional. O Brasil não possui nenhuma fábrica que produza câmbios. Tudo importado, tá? Tudo vem da China hoje, né? Vamos puxar o segundo assunto aqui. Informações sobre o câmbio M900 da Sunrace para 9 velocidades. Olha que interessante aí.
lógico que ele é um grupo de 9 velocidades, porém, ele tem uma especificidade melhor do que os grupos de 9 da Shimano. A gente sabe que os grupos de 9 da Shimano, até o Alívio ali, ele é projetado para você trabalhar com um cassete de 36 dentes, né? Tendo a coroa maior do cassete atrás, o COG maior, de 36 dentes. E esse câmbio, especificamente esse câmbio aqui, o M900, é o RD M900 da Sunrace, para 9 velocidades, ele já foi projetado para você usar com 50 dentes. Isso mesmo, 9 velocidades, 50 dentes. Quer ver a foto dele? Vamos colocar aqui a foto do câmbio para vocês conhecê-los. Para conhecê-lo. Olha aí que interessante. Você logo percebe que ele é realmente um câmbio projetado muito parecido com os câmbios da SRAM, né? O SX e o NX. Ele tem um range bem longo. Olha como o range dele é mais longo aí do que o corpo dele propriamente dito na parte superior, tá? Olha que legal esse câmbio aí. E, assim, lógico que para a gente comparar, é só montando, fazendo a montagem desse câmbio numa bike, fazendo um teste, né, naquilo que ele foi recomendado para seu uso. Mas vamos imaginar o seguinte, a Sunrace, ele talvez até possa ponderar dessa forma, mas ele não é um item de performance, não é um item para performar, para atleta, né? Ele é um item que entrega uma questão de velocidade baixa, né, no sentido de você poder subir sem sofrer muito, igual o Eagle de 12 velocidades, por exemplo, mas a gente não pode taxar que é um item de performance para competir, por exemplo, com um GX Eagle. Até, é bom comentar, o SX Eagle e o NX Eagle, eles não são considerados grupos de performance, eles são considerados grupos de 12 velocidades, mas de entrada, ok? Não é performance. Performance nas SRAMs vai pegar o GX, o Eagle GX para cima, ok? Então olha que interessante aqui, ó, um câmbio de 9 velocidades para trocar 50 dentes, né? Mas daí a gente fica até imaginando a escala, como é que pondera isso, como é que não pondera. Uma coisa bem legal que eu achei é o seguinte, para poder ter uma base desde fabricação dele, de funcionamento, nós precisamos comparar ele com alguma coisa, certo? Eu não posso comparar ele, por exemplo, com o câmbio Alívio da Shimano, porque são características bem diferentes. A única coisa em comum entre eles é que eles são de 9 velocidades, e só, ok? Ou seja, o que eu vou levar em conta então? Se ele não é um grupo de performance, então eu vou comparar com um câmbio que também não é performance, tá? De outras marcas. Se ele troca 50 dentes, então eu preciso comparar ele também com um câmbio que não seja performance, que seja de entrada e que troca 50 dentes também. E aí nós vamos comparar ele então aqui com o câmbio SX Eagle da SRAM. Lógico que essa comparação que nós estamos fazendo aqui para apresentar para vocês, ela não que ela não tem coerência, mas talvez não seja, o certo seria um grupo de 12 com um grupo de 12, mas você não vai encontrar na SRAM um grupo de 9 velocidades com 50 dentes. Então vamos aqui, de uma forma bem simplista, sem taxar nada, sem bater o martelo e querer ser dono da verdade, mas simplesmente comparar alguns detalhes aqui que pode te ajudar e pode te surpreender aqui com esse câmbio aqui. Então, ambos usam um cassete com o COG menor de 11 dentes, tá? Olha aí. E o maior 50. Então, ambos têm a mesma característica, tá? As roldanas desse câmbio aqui, elas têm 13 dentes. Já do SX ou da linha Eagle, a menor tem 12 e a maior 14. E cada um dos fabricantes, eles vão ponderar o porquê que eles usam essas roldanas com essa quantidade. Então, talvez esse não seja um item que dê para você comparar e dizer, olha, essa é melhor e essa não é, ok? A fabricação deles, os dois, tanto o M9 que você está vendo aí, quanto o SX, eles são fabricados com partes em alumínio e partes em aço, tá? Partes em aço. O que eu não consegui verificar na parte de aço aqui do RD M900, não consegui encontrar documentos falando sobre isso, se é aço inox, tá? Que, no caso da SRAM, usa aço inox, ele é inoxidável,
então ele não vai ter oxidação, não vai ficar enferrujando teu câmbio, certo? Aqui no M9 eu não consegui encontrar essa informação, ele só diz que é em aço, tá? Porém lá no SX, no Eagle, o cage dele é todo em aço. Olha aí que interessante isso, tá? E aqui são partes do corpo dele aqui misturado com aço e alumínio no RDM 900, tá bom? Então, algo que dê para comparar. Ambos também possuem um range longo, igual a foto que você está vendo aí. Se tu ver a foto do SX Eagle, você vai perceber que ele também tem o range muito parecido com esse daí, né? Justamente para poder trabalhar lá com 50 dentes do cassete, tá? Agora o detalhe interessante aqui, preço. Ó, preço de Mercado Livre, tá? Eu nem comprei esse câmbio ainda aqui para a loja, tá? Quem vende o câmbio da Sunrace é a Isapa, é meu fornecedor, mas eu nunca trouxe. E confesso para vocês que vou trazer para fazer esse teste agora, tá? Esse câmbio no Mercado Livre tá na casa dos 320, 350 reais. Esse câmbio que você está vendo aí. O SX Eagle, né, eu vi hoje no Mercado Livre a 880, 900 reais. Então uma diferença bem considerável, mas bem considerável mesmo, né? Mais do que o dobro do preço, né? Ah, mas o que importa, essa diferença de valor, ela tem que compensar na prática e no uso do câmbio ou andando com a bike, você vai ter que sentir essa diferença. Até porque, olha o absurdo, nós estamos comparando um grupo de 9 velocidades com um grupo de 12. É um absurdo, mas ambas trabalham com 50 dentes, né? Então, o que eu consegui encontrar aqui que isso aí se torna legal a nossa comparação aqui, ó. Essa imagem, ó. Olha aí, ó. Sunrace versus Eagle. Na tua esquerda aí, ó, tá aí o Sunrace de 9 velocidades e na tua direita tá o SX Eagle, que o cassete é o mesmo do NX, tá? O cassete aí. E o que eu quis verificar aqui, ó? Justamente o escalonamento entre um COG e outro. Aí sim a gente consegue fazer um comparativo melhor. Mas para minha surpresa, olha o que acontece ali com os 3 COGs superiores ali, ó, de ambos, né? Eu até imaginava ali que o Sunrace ele ia ter um escalonamento maior, do tipo 50 cair para 40, 38, alguma coisa nesse sentido. Mas não, eles mantiveram, olha só, a mesma escala de que está no SRAM. Ou seja, de 50, o segundo COG ele vem para 42, tá? Aí no terceiro COG existe uma diferença de 2 dentes, ó. Aí sim já começa a ter essa discrepância, né? No Sunrace você vai ter um item ali de 34 e no NX Eagle, o SX Eagle, 36. Ou seja, já dá uma diferença maior aí, né? Já dá uma diferença. Então, na terceira troca de marchas, com o SRAM você já consegue ter, né, menos cadência, mas uma rotação maior. Você já consegue ir mais longe. Vamos falar nesse aspecto assim. Quando você parte para o quarto COG, a discrepância é ainda maior. Nós já estamos falando ali agora de 4 dentes e não mais 2 dentes. E lógico que a Sunrace teve que fazer isso justamente para dar um escalonamento e que as 9 marchas possam ser trocadas. Então você percebe aí, ó, você percebe ali comparando um com a outra, ó, 28 depois vai para 32. E aí vem uma bem absurda ali, né? Na quinta troca de marcha ali, ó, o Sunrace vai colocar 22 dentes e no SRAM você ainda estaria com 28. Dá uma diferença, pessoal, bem considerável, tá? Bem considerável. Então, digamos que, vamos pegar esse quinto COG ali, ó. Digamos que você esteja usando uma coroa dianteira com 32 dentes, que normalmente é o que vem nos grupos, tá? Quando eu divido 32 por 22, que é o que está no da Sunrace, ó, eu vou ter lá 1,45, tá? Então, uma volta inteira do pé de vela, a tua roda rodou uma volta inteira e mais 45% dessa circunferência, 1,45. Quando a gente pega no SRAM, então, mesmo 32 dianteiro, e vou dividir por 28, para fazer a mesma comparação, tá, pessoal? Olha lá, ó, eu tenho 1,14, certo? Uma volta inteira, ela rodou uma volta, ponto 14. Quando a gente faz aqui, ó, 45 divididos por 14, nós estamos falando em 21%. Entenderam agora?
Então já no quinto COG, você tem uma diferença aí de mais de 20, 25% ali na relação da marcha. Então é essas questões que você tem que analisar. Tá? Legal, o que é o legal? Porque se ele é um grupo de 9 velocidades, significa que ele é compatível com os free hubs mais simples de mercado também, né? Geralmente a gente tem os free hubs de entrada da Shimano aí que vão até 9, 10 velocidades, depois 11, 12 é o outro. Ou seja, dá para você usar um grupo desse de uma forma bem barata, né? Quanto que está um cassete hoje, esse cassete da Sunrace no Mercado Livre hoje? Eu anotei 306, 310, por aí. Quanto que está o NX? Na casa de 800, 900 reais. Né? Então, vale a pena, de repente, testar e ponderar se um grupo desse pode te entregar tudo aquilo que você está buscando, tá bom? Vale a pena a gente testar esse grupo, como eu disse, eu vou trazer esse grupo M9 agora para a loja, próxima compra que eu fizer da Izapa aí, para nós montarmos numa bike e verificar isso, porque eu fiquei bem surpreso. A Sunrace, ela, tanto a Absolute quanto a Sunrace, pessoal, ela tem peças de muito boa qualidade. Eu já tive problemas de garantia com cassetes da Sunrace, mas sempre fui bem atendido. A Izapa sempre supriu essas garantias. Tive 2 ou 3 cassetes aí em 3, 4 anos de uso aí, que apresentaram problemas com rebites, alguma coisa nesse sentido, que soltaram os cogs, tá? Mas talvez isso já foi corrigido lá atrás, não tive mais evidência de problemas, muita gente usando Sunrace. A Sunrace foi uma das marcas que, ó, por fora do mercado estão conseguindo se estabelecer também como uma terceira, quarta força aí, né? A gente sabe que existe a Microshift, Specialized, usa muito também a marca Microshift, principalmente na Europa, aqui no Brasil nem tanto, mas tu encontra câmbios da Microshift aqui. Então são marcas que caminharam por fora aí em todo esse aspecto de pandemia e tudo mais, e que chegaram para ficar, né? Pé de velas da Sunrace, gostei do que eu peguei, gostei dos pé de velas dele, no início, principalmente os modelos singles, montei pé de velas duplo para 9 velocidade, com 2 coroazinhas na frente só, funciona muito bem também. Então eu não tenho muita dúvida se o funcionamento será bom. E a gente precisa analisar depois de uma montagem desses grupos, principalmente da Sunrace, como que vai se dar o desgaste disso, tá? Não é nem tanto pela funcionabilidade dele, mas justamente a questão de desgaste, né? Para poder comparar com um grupo que seja similar, né? Então a comparação foi em cima do SX, como eu disse, mais com base no tipo de construção do câmbio e naquilo que ele foi projetado para fazer. A única diferença entre eles é que, né, a única diferença no sentido comparativo, para poder comparar um com o outro, é que um foi projetado para 12 velocidades e o M9 para 9. Ah, e esse câmbio então, será que eu consigo colocar numa bike para funcionar com 12? Certamente não, tá? Certamente não adianta querer fazer uma gambiarra aí, porque não vai dar certo. Ele foi projetado para 9, ele vai funcionar dentro daquilo que ele foi projetado. Assim como qualquer outro câmbio das outros fabricantes aí. Tanto que alívio, eu já vi pessoas colocando alívio trabalhando com 10, mas praticamente estrangulando o câmbio. O range do câmbio praticamente estrangulado, tá? Ou seja, nós não precisamos ficar assim tão reféns de duas marcas, né? Que são excelentes, que são absurdamente excelentes, tanto Shimano quanto SRAM. O mercado começa a oferecer para nós aí outras alternativas aí, e que geralmente a gente não tinha muito conhecimento, né? Então tá aí, ó, fizemos um comparativo e espero que você tenha gostado. Pessoal, lógico que, olha, o comparativo que eu trouxe aqui entre SRAM e Sunrace é até desumano, né? Não dá para se comparar uma coisa com a outra. Espero que vocês tenham entendido isso com a live. A ideia não foi dizer, olha, é melhor que SRAM e coloque lá. Não. Mas a gente tem que comparar com o que o mercado tem, certo? E concordam que eu comparar com um câmbio de 9 velocidades da Shimano ou da SRAM não teria nem cabimento. Que um foi projetado para 50 dentes e outro para 36, por exemplo. Então, achei que valia a pena a gente abrir a mente um pouco e tentar fazer esse comparativo aí, que é legal. Eu preciso mostrar algo para vocês aqui rapidamente.
Então, o nosso segundo evento, nossa segunda jornada é Empreendendo com Bikes, dia 13 e 14 de maio. Já está agendado, pessoal. Tá? Vai ser às 20 horas e 1 minuto, só que vai ser transmitida pelo YouTube. Lembram como foi a primeira quem participou? Falamos de manutenção, do mercado de bike, dicas sobre o mercado de bike, que principalmente para quem está querendo começar um trabalho com bikes, no sentido de ter uma profissão de mecânica com bikes. Lembra que eu lancei o curso profissional Bikes, por enquanto ele está cortadinho lá na gavetinha, tá? E eu só vou abrir as vendas dele de novo no dia 14, tá bom? Quem estava esperando, então, é dia 14 a data que eu abro, vou fazer a abertura de novo do curso profissional Bike. Para você que quer ser profissional de bicicletas, trabalhando ali, tendo a sua própria loja, sua própria oficina, tendo a oficina na tua casa, onde você quiser, né? Mas o curso ele foi pensado para isso, tá? Então grave na tua agenda, dia 13 e 14 de maio, às 20 horas e 1 minuto, a gente vai estar fazendo uma nova jornada e vai ter muita novidade aí, pessoal, com as manutenções que a gente vai trazer dessa vez. Mensagem de hoje para a gente meditar final de semana. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Então procure Cristo, procure Ele, porque se você estiver alinhado com a vontade dEle, a vontade de Deus vai estar alinhada com você. E aí a vida fica mais leve. Tranquila? Sem problemas? Não. Mas vai ter alguém que vai te ajudar a resolver seus problemas, alguém que está olhando por você, alguém que está te auxiliando em tudo que você for fazer. A vida fica muito mais leve quando a gente deposita aí todas as nossas esperanças em Jesus Cristo. É Ele que nos salva, é Ele que nos perdoa, é Ele que caminha conosco. Ok, pessoal? Então, bom fim de semana para vocês, boa sexta-feira, sábado tem feriado, né? Aproveitem o feriado, bora pedalar sabadão de manhã, vamos aproveitar esse feriado e que vocês tenham aí um final de semana super abençoado. Forte abraço, Deus abençoe, nos vemos quinta-feira que vem com novidades.